Hoje nós vamos falar sobre um gênero literário que está mais perto de nós do que imaginamos, a crônica. Sabe aqueles textos curtos que capturam o cotidiano com um olhar sensível e ao mesmo tempo perspicaz? A crônica é como um bate-papo descontraído, um flagrante do dia a dia, uma fotografia falada. Ela nos convida a olhar as coisas simples com um novo olhar, a encontrar poesia nos detalhes e a refletir sobre o mundo que nos cerca. Nesse vídeo, eu vou te contar a origem da crônica, a sua trajetória no Brasil e o mais importante, como qualquer um pode se aventurar a escrever crônicas incríveis. Preparem as suas canetas, vamos escrever crônicas hoje. Mas o que é uma crônica? Em essência, é um texto curto, geralmente escrito em linguagem informal, que aborda temas do nosso cotidiano com um olhar pessoal e subjetivo. A crônica não tem um compromisso apenas com a verdade factual, mas sim com a interpretação e a reflexão sobre os acontecimentos. Ela pode ser engraçada, emocionante, crítica, poética, mas sempre parte de algo que aconteceu, que foi observado ou foi sentido pelo escritor. A crônica tem sua origem na Europa, lá no século XIX. Com o surgimento da imprensa, teve também a necessidade de preencher as páginas dos jornais com textos leves e acessíveis para intercalar com as notícias. Os primeiros cronistas eram jornalistas que escreviam sobre os acontecimentos da cidade, dos costumes da época e as novidades do momento. Com o tempo, a crônica foi ganhando cada vez mais espaço e se tornando um gênero literário autônomo, com suas próprias características e os seus próprios mestres. A crônica chegou aqui no Brasil também no século XIX e logo conquistou o coração dos leitores e dos escritores. Nomes como Machado de Assis, Olavo Bilac e João do Rio foram os pioneiros da crônica brasileira, que se caracterizava pela elegância da linguagem, a ironia fina e a crítica social sutil. No século XX, a crônica se popularizou ainda mais, com autores como Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Clarice Lispector e Luiz Fernando Veríssimo, que trouxeram novas formas de expressão e temas mais contemporâneos. Você sabia que o Rubem Braga é considerado o pai da crônica brasileira? Ele escreveu mais de 15 mil crônicas ao longo da vida. Uma grande inspiração para a gente. Agora que conhecemos um pouquinho da história da crônica, vamos explorar as suas características principais como um gênero literário. Para o texto ser uma crônica, ele deve ser breve. A crônica é um texto curto, que pode ser lido em poucos minutos. Ele não tem desdobramentos que se estendem no tempo. É uma cena, um acontecimento observado que gera uma reflexão, que gera uma opinião, que é dada pelo cronista e morre aí. Outra característica da crônica é a inspiração do cotidiano. A crônica aborda temas do dia a dia, como o trânsito, o clima, as relações das pessoas, os acontecimentos da cidade, as presepadas dos políticos, enfim. São coisas que acontecem com a gente no corre-corre do dia a dia. Eu escrevi um livro de crônicas em 2020 com o tema maternidade, relatando as coisinhas que aconteciam comigo ali em casa mesmo, com os meus filhos, as reflexões que eu tinha da vida, o que aqueles acontecimentos me traziam. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer. E essa é outra característica da crônica, a subjetividade. A crônica expressa a visão pessoal do autor sobre os acontecimentos, as suas emoções, os seus pensamentos e as suas reflexões. É uma reflexão sobre o que você tirou daquela história que você viveu, o que você aprendeu ou desaprendeu, sei lá. E tudo isso com uma linguagem informal. A crônica utiliza a linguagem simples, acessível e próxima do leitor. É quase um bate-papo, uma conversa de ponto de ônibus ou de fila de banco. Não pode ter firula gramatical, nem palavras complicadas. Como tem uma origem jornalística, de notícia de jornal mesmo, é um texto simples de ler, para atingir o grande público. E outra coisa que dá para a crônica essa pegada mais pop, mais popular, é o humor e a ironia. A crônica pode usar o humor e a ironia para criticar a sociedade, os costumes e os comportamentos humanos. A crônica tem essa forma leve de tratar temas pesados, ou trazer uma reflexão aparentemente superficial, mas que no fundo é profunda
e a gente nem nota, porque tem um tom de brincadeira e de descontração. E a última característica imprescindível da crônica é a liberdade criativa. A crônica permite o autor usar a imaginação, a fantasia e a experimentação para criar os seus textos originais e surpreendentes. Ela tem um quê poético. Não é só um fato contado. É um fato contado de um jeito que é o jeito do escritor, que tem a cor que o escritor dá, a música que o escritor toca. Diferente do conto, que é todo ficção, que é uma história inventada, a crônica é real, aconteceu mesmo, mas que pode ter um ponto aumentado, porque o escritor viu um ponto a mais ali que merecia atenção. E agora, a pergunta que não quer calar. Como escrever uma crônica? A boa notícia é que qualquer um pode se aventurar a escrever crônicas. Basta seguir algumas diquinhas básicas. Primeiro, observe o mundo ao seu redor. Esteja atento aos detalhes do dia a dia, às pequenas coisas que podem passar despercebidas aos olhos da maioria das pessoas, mas que você, por algum motivo, achou que deveriam ser olhadas e contadas. Segundo, anote as ideias. Tenha sempre um caderno ou um aplicativo de notas do celular à mão para anotar as ideias que surgirem. Terceiro, escolha o tema. Selecione um tema que te interessa e que te inspire a escrever. Não escreva algo que está todo mundo falando e que você não sabe nada ou não te toca. Não escreva uma crítica política se você não acompanha nem entende nada de política. Um dos grandes erros de quem começa a escrever é falar do que está na moda ou dos assuntos que o escritor acha que vai ter leitores. Fale o que você sabe, sobre o que você vive. Fale sobre a sua vida, sobre a vida ao seu entorno. Vai ser mais fácil ser autêntico e interessante. Afinal, como você no mundo, só tem você. Quarta dica: escreva com o coração. Deixe a sua voz fluir livremente, sem se preocupar com regras ou fórmulas. Escreva do seu jeito, com os recursos que você tem agora. Só escreva. Quinta dica: use a imaginação. Explore a sua criatividade e reflita sobre as histórias, sobre os personagens e sobre as situações. Algo aconteceu? Te despertou uma emoção, um sentimento, uma dúvida? Agarre essa sensação e vá desenvolvendo ela até chegar a uma conclusão. Às vezes não é nem muito lógica, mas coloque no papel. Leia e arrume isso para ter um começo, meio e fim. Aí vem a sexta dica: revise o seu texto. Leia sua crônica com atenção, procurando os erros de gramática, de ortografia e de concordância. Se está sem pé nem cabeça, reescreva quantas vezes precisar. A escrita é uma arte democrática. Todo mundo escreve. A diferença de todo mundo e do escritor é que o escritor reescreve. Sétima dica: peça feedback quando sentir que seu texto, que você já organizou, já reescreveu, tem um sentido, um fluxo, um começo, meio e fim. Compartilhe a sua crônica com amigos, familiares ou com grupos de escrita e peça para eles darem um feedback sincero. Se você não tiver ninguém para fazer isso, poste a sua crônica aqui nos comentários ou me mande que eu te ajudo. E oitava dica: publique a sua crônica. Envie a sua crônica para jornais, para revistas, blogs ou publique nas suas redes sociais. Sempre vai ter alguém no mundo que vai ler, vai entender e se conectar com as suas ideias, e a internet nos ajudou muito com isso. Talvez não seja ninguém da sua família ou do seu círculo de amizade. Pode ser alguém que mora lá no Japão, sei lá. Mas sempre tem uma tampa para nossa panela literária. Não tenha medo de experimentar, de errar, de ousar. A crônica é um gênero livre e democrático, que acolhe todas as vozes e todas as perspectivas. Solte a sua imaginação e deixe a sua crônica brilhar. E aí, gostou de desvendar os segredos da crônica? E para você, o que é que define uma crônica boa? Me conta aqui nos comentários a sua opinião. E me conta também se você já escreveu ou tem vontade de escrever uma crônica. Se você quiser, escreva aqui o seu texto para a gente dar aquele feedback carinhoso e talvez inspirador. Espero que esse vídeo tenha te motivado a pegar a caneta e escrever as suas próprias histórias. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aqui na tela
para você continuar se inspirando. Se eu fosse você, assistir, hein? Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.